Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Pô, você vai ficando velho, você vai ficando. Você volta a ser criança, não é possível. Eu tô voltando a ser criança outra vez, pô. Gravar uma aula de biologia com um dinossauro de plástico na mão, ainda fazendo esses movimentos assim como se estivessem vivos. Olha só. Bom, tem que brincar, né, pessoal, pra chamar atenção, né? Não diz que quando a gente fica velho, a gente volta a ser criança? Pô, eu volto a ser criança, meu. Empino pipa, jogo bolinha, peão, tá certo? Você me deu um brinquedinho agora, eu brinco, pô, eu gosto, sempre gostei. Muito bem, pessoal, com essa alegria toda, a gente vai fazer então, né, a complementação daquela aula de parasitologia a respeito, né, da filariose ou elefantíase. Ok? Hoje a gente vai apresentar para vocês então o ciclo de vida do causador, do hemateuminto, né, a Wuchereria bancroft. Tá bom? Ok? Muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar mostrando o transmissor da doença, né? O mosquitinho Culex, né? Que faz teatos. Culex, que faz teatos. Eu não sei se vocês repararam na aula anterior que eu tinha falado Anopheles darn, né? Alguns gêneros de Anopheles também transmitem a elefantíase, tá? É por isso que eu comentei com vocês, tá bom? Talvez você tenha olhado, não, como o professor falou que anófeles é malária, mas algumas formas de anófeles, tá certo? Alguns gêneros podem transmitir também a elefantíase, tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal, vamos começar com o mosquitinho contaminado com formas juvenis da Wuchereria bancroft, formas jovens. Então o que acontece? O mosquitinho vai lá, ao anoitecer, principalmente à tarde, à noite, né? Esses mosquitinhos, o Culex, ela pica a pessoa, né? E como vocês viram na aula anterior, pode picar no braço, pode picar no seio, saco escrotal, órgãos genitais. É a fêmea, né? Ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue. É bom sempre guardar isso, né? Então o que acontece, pessoal? O indivíduo sadio sendo picado por um mosquito Culex contaminado com formas juvenis, jovens da Wuchereria bancroft, né? Essas larvas, o que vai fazer? Né? Elas caem, obviamente, tá certo? Nos vasos linfáticos da pessoa, né? E depois de 2 meses, vaso linfático, depois de 2 meses mais ou menos se torna uma forma mais adulta do verme. Já deixa de ser juvenil e se torna uma fase mais adulta. Tá? Então após a picada do mosquitinho contaminado, né, para ter a doença o mosquitinho precisa estar contaminado. Se o Culex não for contaminado, tá certo? Ele não vai transmitir a doença, como também não transmite a malária e outras doenças, a dengue, por exemplo, também não. O mosquito precisa estar contaminado. Né? Não fica pensando que o mosquitinho Culex é Culex, então vai transmitir. Não, ele precisa estar contaminado. Tá certo? Então o que acontece, gente? Né? Pica o indivíduo sadio, né? E obviamente essas formas juvenis vão se alojar exatamente, vamos lá, nadando, até chegar nos vasos linfáticos, tá certo? Da pessoa, né? Do portador, tá certo? Né? E depois, mais ou menos em 2 meses, essa forma começa a se tornar adulta. Então a fêmea que era juvenil se torna adulta, né? E começam a liberar formas juvenis dessa própria larva a nível de vasos sanguíneos. Tá bom? Por 2 meses. Né? Então a fêmea larga essas formas mais juvenis, já se tornou uma fêmea adulta e lava a nível de sangue circulante. Tá? Depois de algum tempo, pessoal, o que acontece? O mosquito sadio, o mosquito que não tem, obviamente, as formas juvenis da Wuchereria bancroft, que não é contaminado, né? Esse mosquitinho, ele pica a pessoa contaminada e adquire para ele, tá certo? Essas formas juvenis. Através do seu aparelho bucal, picador, sugador, da sua probóscite, né? Ele vai lá, existe aquela substância anticoagulante, então ele vai ali, absorve, chupa, é hematófago, a fêmea, e fica contaminando então com formas juvenis aí da Wuchereria bancroft.
né, da filária. Então o que acontece? Né? Essas larvas vão chegar ao intestino do mosquitinho e depois mais tarde se alojam na musculatura do tórax do bichinho, tá certo? Depois de 20 dias. Nossa, coitado do mosquito, né? O mosquito sofre também, né? Não é só a gente não, ele se alimenta, nem tá sabendo de nada, ele quer comer e fica... Ele nem sabe que é um transmissor, tá certo? Ele não sabe que o homem é um hospedeiro definitivo também, né? Não, ele quer comer, ele quer se alimentar, ok? Então o que acontece? Essas larvas aí, né, elas se tornam, são larvas de forma juvenil, tá certo? E vão para o aparelho bucal do mosquitinho, né? Depois de 20 dias, migram para o aparelho bucal do mosquitinho, para a probóscide do mosquito. Aparelho picador, sugador. Né? Então o que acontece? Esse mosquitinho já contaminado vai, obviamente, querer se alimentar depois, picando uma pessoa sadia e fechando o ciclo evolutivo da doença. Tá? Se a pessoa se for contaminada, ela fica mais contaminada ainda com vários outros elementos, tá? Com maior carga de contágio ainda maior, tá? De parasita maior. Tá? Fechando-se então um ciclo, ok? Não é tão difícil assim, é simples. Tá? Desenvolvendo todas aquelas características que nós vimos na aula passada a respeito dessa doença. Tá bom? Muito bem. Apesar que o número de casos tem diminuído, né? De acordo com a OMS em 2004. Né? Por causa de vários elementos preventivos, né? Saneamento básico, conhecimento da doença por parte da população e tudo mais. Ok? Então vamos dar uma repetida aí? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, pessoal, o mosquitinho contaminado com formas juvenis, tá certo? Do parasita, do nematode, tá? Da Wuchereria, pica uma pessoa sadia. O que acontece? Essas larvas juvenis, elas vão circulando para os nódulos linfáticos e vasos linfáticos, tá certo? Se tornando vermes adultos depois de 20 dias. Desculpe, depois de 2 meses. A fêmea já adulta, depois de 2 meses, começa a liberar, obviamente, as formas juvenis dessa larva, tá certo? Da Wuchereria, né? Caindo a nível de sangue circulante no corpo do hospedeiro definitivo que é o homem que vai apresentar a doença. O transmissor é o mosquito. É bom que frise isso toda hora, porque isso os alunos fazem muita confusão, certo? Muito bem. O que mais? Depois que o mosquitinho absorveu isso, né, as larvas de forma juvenis, essas larvas vão para o aparelho digestório do mosquito e depois migram para a musculatura do abdômen do mosquitinho, do tórax do mosquitinho, tá certo? E ficam lá durante 20 dias se transformando, tá certo? Alojando lá. Mais tarde, essas larvas migram para o aparelho bucal do mosquito, que seria a parte de probóscide, e vai picar o indivíduo sadio, né, tornando esse indivíduo então contaminado e fechando esse ciclo. Tá bom? O que você não pode esquecer? Primeiro, é uma parasitose? É uma parasitose. É uma parasitose tropical? Sim. Tá? Característica principal, inchaço dos vasos linfáticos e nódulos. Elefantíase, como nós vimos na aula passada. Tá bom? Ok? Agente causador. É a nematode, a Wuchereria. Agente transmissor. É o mosquitinho, principalmente o mosquitinho Culex, tá? O mosquitinho Culex, então, é, obviamente, o transmissor da doença. Tá bom? Sintomas nós vimos na aula passada, a maneira de fazer uma profilaxia adequada nós vimos também, tá certo? Para você juntar as duas aulas e fazer um pacote, amarra e liga uma coisa na outra, tá? De forma bem simples para vocês, tá bom? Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Tá certo? Ok? Muito bom. Mas presta atenção aí, vocês não estão prestando atenção, pô. Larga o celular um pouco. Larga o celular, mas esse celular, eu vou te falar. Depois vocês veem esse celular. Para o jogo, game over. Presta atenção na aula, cara. O bonde é pesado, a gente sabe disso, que é moleza, cara. Senta na gelatina, macarronada de minhoca, pô. Então, presta atenção. Tá bom? Beleza, pessoal. Até a próxima aula no mundo maravilhoso da biologia. Um abraço, um queijo. Beijo do professor.